Deixa eu começar a gravar aqui. Gente, deixa eu apresentar para vocês que não conhecem, né? Essa é Tati, a gente chama ela de Mulher Maravilha das Finanças, porque ela é Mulher Maravilha da gerência. Ela nos ajuda horrores em gerenciamento e gestão de negócios. E aí eu pedi a Tati para fazer uma aula bônus com a gente, para a gente entender onde é que entra, no caso, a plataforma digital, em que momento que ela vai entrar no gerenciamento do nosso negócio, né? Porque senão a gente acaba se perdendo, a gente fica muito angustiado com tanta coisa, empreender e gerir ao mesmo tempo não são coisas fáceis. E aí Tati veio para nos ajudar. Então, é sua, Tati. Vai que é sua. Obrigada. Vai que é tua, Tafarel, né? Meu Deus do céu. Tô assistindo esses jogos da Copa, né, antiga com meu esposo, aí fica... Não é, menina. Eu fiz a mesma coisa ontem. Deus me defenda, ó, meu irmão. Assisti o final da Copa de 82, quando eu tinha 1 ano de idade. A Rita já vai rir comigo. Ai, Deus. Gente, então eu sou a Tati. Acabei de fazer uma live antes de entrar um pouco aqui com vocês, porque eu amo ensinar, eu amo falar, e quando eu não falo, eu sinto aquela sensação que parece que eu vou explodir. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal e hoje eu ainda estava até falando com ela. Ela falou assim: nossa, Tati, é tão nítido que você sabe ensinar assim, que você sabe e que gosta disso, né? Porque muita gente sabe, mas não gosta, né? E ele logo se irrita porque as pessoas têm um certo tempo de aprender cada coisa, né? E eu venho refletindo muito sobre isso. Eu sou contadora, eu me formei tem 5 anos, empreendo desde os 8. Só que eu comecei a perceber, vendia crochê com 8 anos de idade. Ai, que legal, adorei. Eu sempre quis ter dinheiro, sempre quis fazer minhas coisas, assim. Eu não sei se é porque eu sou a caçula de irmãos bem mais velhos. A minha mãe e meu pai fazem 50 anos de casado esse ano e eu tenho 32, né? Então, assim, os meus irmãos são bem mais velhos que eu e eu já de pequeno eu já queria ser gente grande, queria trabalhar, ia que pedia para ir no banco, fazia a compra sozinha com essa idade já. Então, eu sempre fui meio pancada da cabeça com essas coisas aí de negócio. E o que acontece? Nessa minha jornada aí de querer ensinar, eu fui parar na universidade. E foi uma das experiências mais maravilhosas, assim, para mim, que foi, cara, eu vou ensinar as pessoas sobre negócios e era tão difícil, assim como eu imagino, não sei se alguma de vocês, assim, você tem um cliente e aí em algum momento você fala para uma persona que não é o seu cliente, mas é um colega de profissão, ou é alguém que está começando. Então, a gente fala muito disso, dessa inteligência social e saber com quem eu vou falar, né? E o que eu vou falar. E aquilo que a Fabi falou lá no começo, de assim, meu Deus, é tão difícil gerenciar, ter uma eu presa, né? E assim, antes da gente começar aqui, eu quero que depois que a gente termine essa aula, vocês percebam qual é a coisa mais importante que você tem que fazer no negócio, sabe? Porque existem algumas coisas que é aquela mola propulsora, assim, sabe? Se eu colocar a mão nesse botão aqui, as coisas giram mais rápido e o resto eu vou fazendo mais devagarinho. E isso só tem como cada um de nós saber, sabe? Porque, por exemplo, no meu negócio, eu já percebi que eu estava perdendo a mão. Por exemplo, no meu negócio não é só ficar fazendo stories. Eu tenho um tipo de conteúdo que é mais profundo e que as pessoas que eu ensino, elas precisam de aulas. Precisam de aulas, precisam de exemplos, precisam de aula de tirar dúvida, porque o meu negócio para ensinar é chato. É chato falar de contabilidade, é uma coisa que se a gente pudesse não fazia. Aí eu ia lá, cortava o cabelo, eu ia lá e postava, eu não queria ficar gerenciando, né? É chato gerenciar mesmo, não é legal. Ter que ficar fazendo conciliação bancária, ter que ficar pagando boleto, mas às vezes a gente não tem como, e tem que ser nós mesmos. Ir lá no contador, juntar a nota fiscal, entender um pouco de imposto, aí vai lá no banco. Então, todas essas coisas são os pilares dos negócios. Hoje a gente vai falar sobre o modelo Canvas. E aí, o que acontece? Eu jamais quero que vocês entrem em nenhuma caixinha, tá? Assim, não, a minha amiga que tem sucesso fez assim, e o dela deu certo e eu tenho que seguir. Não, tem que fazer o que é leve para você e o que dá certo para você. Porque existem vários tipos de modelos de negócio. E eu vou dar um exemplo aqui, bem real, de um cunhado meu que estava contando uma história. Ele falou o seguinte, ó. Ele disse que o amigo dele ele é gerente de uma conveniência. E esse amigo dele falou assim: não, Olívia, eu não vou comprar mais Heineken aqui, vou comprar lá no Cuiabano, porque no Cuiabano eu pago X. Só que o que acontece, gente? Esse Cuiabano é um cara que tem um negócio aqui em Sinop e que, assim, não tem fachada, sabe? A empresa dele não tem nada de belo,
assim, ele nem tem um atendimento personalizado. Você chega lá, pega a cerveja e vai embora. A cerveja está gelada, mas você pega lá e vai embora. E onde o meu cunhado trabalha, não, ele fornece mesa. Se você quiser levar cerveja a mais, depois você devolve o que você não ficou. Se você quiser pedir gelo, eles têm atendimento 24 horas. Então, vocês entendem que que tem uma diferença muito grande? Não tem o negócio de quem que tá certo, porque o negócio dele ele faz daquela forma, ele ganha menos porque ele também se empenha menos. O outro ganha mais porque ele também se empenha mais. E a gente precisa entender por que que o nosso negócio vale aquilo. Até quarta-feira eu vou dar uma aula sobre isso. Qual é o impacto que o que eu decido colocar de oferta de valor no meu negócio tem a ver nos custos. Entende? Porque a gente precisa saber assim, tá, eu vou modelar meu negócio porque o meu concorrente não faz isso e eu vou fazer. Mas quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Eu realmente preciso. Será que eu vou dar conta de fazer desse jeito? Porque eu posso fazer tudo. Mas será que diante de tudo que eu tenho que fazer no meu negócio, vale a pena eu fazer entrega? Entende? Assim, é só para vocês irem pensando que o negócio tem que parecer com você. O negócio tem o DNA do dono. Um monte de gente fala para mim, Tati, por que você não aluga uma sala e as pessoas querem te ver lá? Porque eu, Tati, não quero. E parece um pouco egoísta, mas, gente, do jeito que eu faço hoje é o meu melhor. Eu consigo dar o meu melhor sentada aqui na minha mesa, com a roupa de baixo, um short que tá até furadinho, mas é o que eu amo, e uma blusinha arrumadinha. Pronto, acabou. É assim que eu entrego o meu melhor. É esse o modelo de negócios que eu quero. E se a gente tiver isso bem, bem claro, assim, eu percebo que hoje, quando eu falo isso um pouco mais firme, as pessoas entendem. E muitas vezes a gente se dobra para fazer as coisas para os outros no modelo dos outros, só que daí não se sustenta porque a gente não aguenta. Não tem como você atender a expectativa de todo mundo. Então, assim, ó, faz um modelo de negócio no que dá certo para você, no que você se sente bem e modela desse jeito. Vai ter clientes. Ah, mas eu vou perder um monte. Beleza, mas quantos clientes você precisa ter e quantos eles têm que gerar de receita na sua empresa por mês para você ter o salário que você gostaria? E se a gente colocar isso na ponta do lápis, não é tanto assim, sabe? Só que enquanto a gente não estrutura, parece que fica tudo meio perdido, aí vai, enfim, vai gerando ansiedade, vai gerando um monte de coisa, síndrome do impostor, e aí começa a vir, gente, porque a nossa cabeça, se a gente não tomar conta, ela é o nosso pior inimigo, porque ela fica só coisa ali, e enfim. Eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem assim, eu sou uma contadora que entende bastante de gente, e eu jamais vou ser chata com vocês de dizer, ó, tu vai fazer assim, tu vai fazer assim. Não é. Entende? Mas vocês precisam saber, tá, beleza, se eu tomar essa decisão de fazer X ou Y, que impacto vai ter financeiro? Porque o objetivo é que vocês tenham lucro. E mesmo que você fale, não, eu sei que eu vou ter menos lucro, mas eu escolho fazer desse jeito porque é o melhor para mim, tá tudo bem. A minha preocupação é que as pessoas tomam decisões financeiras nos seus negócios sem ter pauta nenhuma. E isso que me preocupa, sabe? Não saber, assim, que impacto financeiro vai ter nisso aqui. Porque o dinheiro é importante, muito importante, né? Então, vamos lá, meninas. Alguém quer perguntar alguma coisa antes? Sobre isso? Não, né? Eu não. Não? Então, beleza. Eu vou indicar uns livros para vocês depois, e se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Da onde que você é, Tati? Eu sou de Sinop, no Mato Grosso. Mato Grosso do Norte? Do Norte, aham. Ah, então, minha madrinha mora aí perto. É? Aham. Que cidade que ela é? Ela mora aí perto de Sinop, acho que é Novo Horizonte do Norte. Novo Ah, sim, Horizonte. sim. É Novo Horizonte. Essa minha amiga de Portugal era de Novo Horizonte, está em Portugal agora. Ah, que legal, que legal. Uhum. Tem uma galera lá. Beleza, então vamos lá. Ai, gente, eu falo muito e se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, tá? Vocês estão vendo minha tela aqui? Ainda não? Peraí que eu tenho que compartilhar. E às vezes eu não sei direito aqui. Pera ainda. Aí, agora vocês estão vendo o meu compartilhamento, o meu mouse onde eu tô aqui? Sim, né? Sim. Tá. Olha só, meninas. Então, o que acontece? A Fábio, acho que já falou com vocês de pesquisas de mercado, né, Fábio? Deve ter alguma coisa, analisar o concorrente, ver como eles fazem. Você já falou sobre isso? Já. Então, olha só, gente, o que acontece? Vocês fizeram lá a pesquisa de mercado, identificou quais eram os gargalos que tinham no mercado, o que o seu concorrente não atendia, o que ele atende, o que o seu cliente quer, qual é o preço que ele está disposto a pagar. E baseado nisso aqui, a gente consegue formular a nossa oferta de valor. Tá? O que é a oferta de valor? É aquilo que eu vou disponibilizar no mercado e que eu me diferencio das outras pessoas. E muitas vezes, principalmente para gente que
que tem algumas coisas que só nós vamos fazer do nosso jeito, o diferencial do nosso negócio somos nós mesmos, assim, é porque sou eu. Só que o que acontece? É preciso que a gente saiba demonstrar isso para o nosso cliente. Por que nós somos diferentes? O que eu gero de diferente para o meu cliente? Tá? Então, eu não vou entrar muito com vocês nos conceitos, porque eu sei que vocês já sabem, mas dando um exemplo de uma aula que eu dei semana passada. Uma menina falou assim, Tati, o meu diferencial que eu tô fazendo nessa época de pandemia é dar uma máscara para cada R$50 em compras. Aí eu dividi R$3,50 por R$50. Vou até fazer de novo aqui, porque eu não me lembro de cabeça quanto deu, mas deu mais de 5%. R$3,50 dividido por 50. Deu 7%. Então, vocês têm noção, assim, que ela estava dando 7%, ela tem que ter clareza disso. Que quando uma pessoa compra R$50, o jeito que ela está se diferenciando está levando 7% do faturamento, não é do custo, não. É do faturamento. Então, quer dizer, a cada venda que ela faz de R$50, 7% está indo num negócio que ela decidiu colocar como oferta de valor. Então, quando a gente vai escolher uma oferta de valor, vai comprar não sei o que, vai ganhar uma mentoria de tal. Comprar não sei o que, vai ganhar compra um procedimento no salão e ganha um outro. Não é só o quanto vai gastar de produto. É o funcionário que vai fazer, o horário daquele funcionário, as férias daquele funcionário, o décimo, o FGTS. É isso que a gente precisa colocar. Beleza, eu vou escolher me diferenciar, mas será que o valor que eu estou colocando ali, o financeiro, né, o monetário, para me destacar na oferta de valor, é viável? Porque a gente realmente precisa pensar sobre isso. Por exemplo, eu mando um mimo, eu tenho uma sacolinha que é diferenciada, sei lá, o que você escolheu no seu negócio para ser como oferta de valor, quanto custa, qual é o impacto que essa oferta de valor tem no seu faturamento. Entende? Tati, Então, assim... E existe um valor para isso ou não tem valor? O importante é você calcular para não ter prejuízo. Não tem, Fábio. Por exemplo, o que acontece? Quando a gente vai escolher alguma coisa para se diferenciar, tem que tomar muito cuidado, assim, sabe? Porque às vezes... E tem duas coisas também, tá? Tem essa de eu colocar um valor e depois não valer a pena. E tem essa de eu não tenho nenhum diferencial e por conta daquele diferencial eu fico brigando por preço, porque eu não tenho nada de diferente. Então, por exemplo, às vezes uma empresa ela gasta 7% a mais, só que daí ela não gasta numa máscara, ela gasta numa embalagem, imagina, R$3,50. O que ela poderia ter colocado? Ela poderia até colocar uma geladeira lá na empresa com uma água com gás, que ela ia gastar R$1,29, mais energia, enfim. A pessoa chega lá na empresa e fala, nossa, você quer tomar uma água com gás? Então, você entende, assim, que precisa fazer conta. A grande questão é, o que eu vou escolher fazer aqui precisa ter conta. Principalmente, é a Estela, né? Que é a cabeleireira, a Estela? Sim. Então, a Estela, eu cortava o cabelo e eu pagava R$100 para cortar o cabelo. Só que, assim, o salão, o ar-condicionado nunca era legal, sabe? Mas as meninas eram todas bonitinhas, todas arrumadinhas e tudo mais. Aí, o que acontece? A mãe da minha amiga abriu um salão. Olha como as coisas vão... Ela era a mãe da minha amiga, eu já conhecia. Aí eu cheguei lá, o ar-condicionado torando, porque aqui para nós tem muito isso do ar-condicionado, que aqui é quente demais. Aí tinha lá uma garrafa de café, uma garrafa de chá, água mineral na geladeira, sempre tem balinha, sempre tem bolo, sempre tem um chocolatinho. E ela me cobrava metade. Então, assim, eu, Tati, faço essa conta, porque eu sou contadora. Mas as pessoas no subconsciente, ela fala, gente, eu vou vir aqui, porque a mulher entendeu? Então, assim, para ela ainda vale a pena. Então, tem gente cobrando muito caro, porque ela tem só um nome, só que tem as pessoas que vão querer cortar com a fulana, porque ela tem um nome. Mas tem aquela outra pessoa também que ela quer chegar lá e se sentir bem, porque ela tá ligando para sobrenome, entende? A gente precisa entender com quem que a gente está falando. Porque aqui na minha cidade tem muito isso. É o sobrenome, é a família fulano de tal. É o mercado não sei o quê. Aqui, até falei com a Fábia aquele dia, né, Fábio? O povo gosta muito aqui de ir em evento, fazer chiquinho e tudo mais. Então, a minha persona não é a galera daqui de Sinop. Entende? Porque eles estão muito ligados, assim, em status. E eu não, eu tô ligada em entregar valor.
Eu tô ligada em entregar conhecimento. Não tô preocupada se as pessoas vão falar que foram lá no meu consultório, no meu escritório, para conversar comigo lá, e eu tenho uma mesa com uma cadeira de couro, enfim. Então, a gente realmente precisa saber com quem que a gente está conversando, porque tem cliente que sim vai querer essas coisas, que ele quer cortar com sobrenome, tal, tal, tal. Então, a gente precisa saber, eu estou construindo o meu nome, minha marca, baseado no quê? Como é que eu quero me comunicar? Com quem eu vou me comunicar? E isso tem um peso. Porque, por exemplo, se eu tivesse preocupada em atender o pessoal da minha cidade, eu ia ter que ter uma sala num dos prédios mais chiques que tem aqui, que é de comercial, entende? Ia ter que ter um carro bacana. E eu não quero isso. Por quê? Porque eu, Tati, não quero dessa forma. Então, a gente realmente precisa entender dessa oferta, do que eu vou falar no meu negócio, quanto vai custar. Eu estou disposta a pagar esse preço emocional e também financeiro, porque tem tudo isso, tá? Então, eu não sei o que vocês... Pode falar, Fábio. Não, eu só estou pensando nessa questão, por exemplo, de quem tem loja física, né? E a gente não quantifica, não precifica o valor da embalagem do presente, não coloca nada disso na tabela de custos, né? E isso aí pode entrar em custos fixos. Então, por exemplo, você pode pegar lá e estabelecer. É que a gente vai falar aqui lá no final de estrutura de custo, mas vou já usar porque vai ser bem. Porque vai ficar. Cada vez a gente vai falar de valor, então dentro de cada elemento eu vou acabar falando disso. Mas assim, por exemplo, no custo fixo. No custo fixo lá entra mais ou menos que a gente gasta, sei lá, R$300 de embalagem por mês. Então, eu realmente preciso saber que eu preciso vender o suficiente para pagar pelo menos os meus custos fixos, que é o que a gente vai dar uma introdução hoje, mas eu vou voltar aqui de novo para falar só de precificação, porque demora para falar sobre essas coisas, né? Da água, quantos galões de água vão por mês? Se eu tenho uma geladeira dentro da minha empresa que eu, sei lá, ou eu compro suco, ou toda sexta-feira eu faço um happy hour com as minhas clientes, quanto eu gasto mais ou menos de coffee break, sabe? Porque tudo isso traz as pessoas lá, as pessoas gostam de confraternizar. Porque no fundo, a gente não compra porque precisa, a gente compra para ter uma coisa de um fundo emocional. Sabe, tem todo um fundo emocional ali que precisa saber. Imagina, eu imagino para a Estela, por exemplo, que trabalha no Isso da Beleza, a mulher ela sai de lá diferente. Nossa, ela entra no jeito, ela sai de lá, nossa, queria nossa, eu queria sempre sair. Ela sai falando que ela queria sempre aquilo, que era muito bom para ela e tal. Então, assim, precisa ter todo esse cuidado. Porque no fundo são pessoas, gente. Se a gente não colocar na cabeça que são pessoas com vontades, com medos, com desejos, com aspirações, sabe? Que nem a Dai, né? Aí a Dai, aí vem lá a mãe e compra, meu Deus, era um vestidinho pra filha, sabe? Daí ela sai de lá toda, meu Deus do céu, fruto do suor, do trabalho dela, ela foi lá e deixou na sua empresa, numa expectativa. E assim como a gente fica muito triste, chateado quando vai em algum lugar que não é bem atendido, eu realmente fico pensando, porque às vezes a gente não entende, né? Eu vejo muito pelo comércio aqui na minha cidade. Meu Deus, como é que não entende que aquela pessoa saiu da casa dela, dirigiu, estacionou, foi ali, entrou, colocou o dinheiro, que é uma das nossas maiores riquezas, o nosso dinheiro e o nosso tempo lá, e a pessoa não atende bem. A gente precisa lembrar que ele é um cliente como eu e você. Ele tá louco para ser bem atendido, ser bem cuidado. E muitas vezes nessa oferta de valor, eu sei que a gente fala que atendimento não conta, qualidade, preço e tal. Beleza. Mas de algum modo isso vai entrar em oferta de valor também. Porque se eu quero vendedores treinados, eu preciso pagar curso de venda para essas pessoas. E isso entra em custos. Né? Se eu quero que as minhas meninas na minha loja estejam sempre maquiadas, puxa vida, eu também tenho que ofertar isso aqui para elas. Então, eu tenho que ter na minha empresa maquiagem, um lugar para elas tomarem banho, para elas limparem o rosto, sabe? Porque às vezes o empresário também tem isso, que ele cobra do funcionário, mas ele não dá um suporte para a pessoa, para ela poder trabalhar melhor. Tá? E tudo isso aqui é um diferencial da empresa, tudo isso custa. Tudo isso acaba custando. Beleza. Aqui, gente, eu vou falar de oferta de valor, mas que não tem a ver, por exemplo, com o que eu vou apresentar, com o que o cliente vai ver. Vai entrar aqui, por exemplo, nas parcerias chaves, que são os colaboradores. Mas às vezes fornecer um café da manhã, dar uma bonificação. Tudo isso custa. E o empresário esquece de pôr na ponta do lápis um café, uma bonificação. Às vezes até aquela fotinha do funcionário do mês, aquilo também é um custo, tem que colocar também. E a gente vai esquecendo de pôr na ponta do lápis, e aí o negócio não vai dando dinheiro porque a gente não está colocando o valor justo.
Acho que tá o da Estela. Cadê? Como é que tira o dela, gente? Eu não sei. Acho que tem que ser a Fábio pra desmutar ela. Desmutei. Oi, tudo legal? Tati, deixa eu fazer uma colocação. Eu era muito de colocar mimo, né, para cliente. Mimo, comprava coisa, comida, enfim, não colocava no lápis, tá? A hora que eu coloquei, eu fiquei apavorada, porque eu gastava muito. E aí eu tinha um hábito de dar brinde. Então, tipo assim, Dia da Mulher eu comprava R$ 300 de rosa e dava. A Natal, eu decidia, eu lembro que uma vez eu mandei fazer uma escovinha custava R$ 4,50. E eu dei para todas as clientes que passaram no salão. E eu percebi que aquilo, além de nós ter me custado um valor imenso, não tinha me dado retorno. A cliente fidelizou porque ganhou uma escova. Aquilo não me deu esse retorno que eu esperava. E aí eu criei uma outra estratégia. Eu comecei a diminuir esses mimos, então criei dias para oferecer isso, não sempre. E estipulei que o brinde seria acima de um valor X. Então, por exemplo, acima de R$ 300 ganha um brinde tal. Acima de 600 ganha outro. Porque aí é mais interessante do que a cliente gasta R$ 20 e ganha um brinde de 4,50 igual a outra que gastou 500. Aí eu estipulei isso. O que você acha? Eu acho que é muito justo, sabia? Porque assim, ó, pensa o seguinte, você foi lá e comprou um curso, tá? Que é minha área de curso, né? Você foi lá e comprou um curso de R$ 3.000. Aí você ganhou um brinde de 200. Aí a outra pessoa que foi lá e comprou um de 500 ganhou um de 150. Ou outro de 200 também. Não faz nem sentido. E assim, o cliente, gente, põe isso na cabeça, o cliente é ciumento. O cliente que comprou de você, ele tem ciúme de você. Porque na cabeça dele, inconscientemente, ele te compra. Você acredita? Ele te compra. Então, assim, se eu já vi muitas clientes minhas falarem assim, nossa, eu sempre depilava lá com a fulana. E aí, do nada, ela pegou e não abriu um horário para mim e eu sabia que ela tinha. E as clientes pesquisam. Gente, cliente é igual mulher traída, assim, é igual mulher ciumenta. Cliente, ele fica. Ah, eu comprei e fulano deu mais atenção pro outro. Gente, às vezes é no negócio que nem é um diferente. Ele tem ciúme, ele tem, você pode ter certeza, o cliente ele tem ciúme de você e ele sabe que você tá dando às vezes mais atenção pro outro do que para você, ele sabe. Eu tô falando isso porque eu faço isso. Eu fico com ciúme. E é um ciúme assim no sentido, cara, comprei, eu quero isso daqui. Eu quero ser tratada diferente. E aí, quando a gente vai falar, que eu não, acho que a DAIP tem estoque físico aqui só, né? Que quando a gente tem um estudo que chama, que é o 80-20, que são aqueles 20% do estoque que é o que mais vende. Então, você realmente precisa colocar dinheiro naquilo que mais vende. Então, por exemplo, às vezes você vende creme, vende alguma coisa lá no salão também. Existem algumas coisas que mais saem e a gente precisa saber o que mais o cliente quer comprar. E quando a gente fala, por exemplo, de oferta de valor, você pode ofertar de um modo diferente para aquele cliente que é o que mais compra. Então, tem um sisteminha lá no salão e fala assim, quem é a pessoa que vem aqui sempre? E aí, aquela pessoa, assim, merece. Entende? Aquela pessoa, assim, merece. Por quê? Porque é conta, gente. Não tem como eu dar um desconto de R$ 100 para quem gasta R$ 100 por mês. Mas eu posso dar um desconto de R$ 100 para quem vem aqui a cada 3 meses, vamos supor assim, e sei lá, ou todo mês e gasta 300 e pouco, entende? Sei lá, ele gasta R$ 1.000 por mês, eu tô dando um desconto para ele de 10%, que é menos do que, por exemplo, da mulher que gastou 20 e ganhou uma escova de 4,50, que já deu deu 23% de um brinde que ela levou embora. Então, assim, é fazer conta, sabe? E por que muita gente não faz conta, sabe, gente? Agora eu vou entrar aqui num fundo emocional com vocês. Porque o que acontece? Quando a gente coloca na ponta do lápis, dá desespero, dá raiva de ter errado, dá raiva de ter colocado o preço errado. Aí a gente começa a fazer conta e fala assim, caceta, se eu tivesse feito isso lá no começo, raiva não dá eu não ódio. tinha perdido. Então, mas aí é que tá a questão. Eu também tenho raiva de dinheiro que eu botei fora, só que a grande questão é a seguinte, é igual uma vez eu vi o Pedro Sobral falando uma coisa assim, eu sentei com o meu patrão e falei pra ele, eu joguei X mil fora. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que nunca mais isso vai acontecer. Porque a gente também tem essa coisa assim. Aprendi a lição. Eu queria ter a cabeça de hoje como quando eu tinha 20 anos. Gente, isso aí é balela. Não adianta a gente ficar pensando assim, eu já fui essa pessoa. Nossa, quando eu fiz 30 anos, eu falava, eu queria ter a cabeça
de hoje quando eu tinha 20, porque eu já estava milionária, eu ficava, sabe? Mas isso não ajuda em nada esse pensamento, né? Então é olhar para o nosso negócio agora e falar assim, tá, o que eu estou fazendo de valor agora, quanto isso custa na ponta do lápis? E aí levantar quais são os clientes que mais compram, e esses clientes, sim, vocês têm que depois eu até posso passar isso para a Fábio, para ela passar para vocês, criar um programa de indicação, criar um programa de ele te mandar mais clientes, sabe? Fazer com que essas pessoas, porque esse cliente que mais compra, ele é melhor do que o teu melhor vendedor. Essa pessoa que mais compra, ela fala de você o tempo inteiro. Ô, Tati, isso aí também entraria nesse outro pilar, que seria o relacionamento, né? Esse do relacionamento aqui, é que a gente vai aqui, eu vou dar segmento aqui, porque o relacionamento é onde ele fala. Então, por exemplo, ó, que nem, por exemplo, deixa eu ver o da Estela de negócios físicos é um pouquinho mais diferente, mas, por exemplo, ó, a gente que trabalha com curso, então tem a venda do próprio curso, aí o relacionamento é onde o cliente se comunica com você. Antes da compra e depois da compra. Então, por exemplo, antes da venda, uma consulta, não sei o quê. Depois da venda, um suporte. Então, o relacionamento é o que você se relaciona com ele que não é na hora da compra, nem antes, não é no momento da compra. Pode ser antes ou depois. Entendi. Sabe? Um saque, um suporte. Aí ele se enquadra em relacionamento. E aí, nos canais aqui, é onde é feito esse suporte e onde é feito o relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, a gente tem do banco. Então, o banco liga para a gente, mesmo que você não seja cliente. Então, isso é o relacionamento. Ele faz pesquisa de mercado, ele pergunta tal, qual canal? Por ligação, né? Por chamada telefônica, tá? Esse aqui é o relacionamento, que é o antes e o depois. Beleza? Então, quando a gente fala aqui de oferta de valor, vai impactar diretamente nessas três coisas aqui, ó. Em atividade, recurso e parceria. E que está linkado com o segmento. Porque pensa o seguinte, ó, quando a Estela, por exemplo, fala assim, não, eu atendo mulheres que querem fazer loiro. Então, as parcerias que ela tem aqui, por exemplo, são com as pessoas que vendem produtos, são os fornecedores de produtos para loiras. Por exemplo, o da DAI são os fornecedores de roupas de infantis. Por exemplo, o da Rita ali. A Rita, ela tem, por exemplo, ela paga ali, por exemplo, o Zoom, que são os parceiros para poder fazer a chamada. Ela tem o sistema, a pessoa do suporte do sistema que ela usa. Então, são os parceiros-chave. Quanto mais você tem segmentos de cliente, mais vão aumentando as suas atividades. Porque pensa o seguinte, ó. Eu falo que eu vou atender empresário e contador. Nossa, a atividade que eu tenho para um é completamente diferente da outra. Os parceiros que eu tenho para um é diferente do outro. Então, por que muitas vezes as empresas, quando elas nicham, elas vão muito mais rápido? Porque tem muito menos segmentação de tarefa, de coisas para fazer, de estoque para ter. Não faz sentido? Por exemplo, se vocês tivessem só roupa de menina, era bem menos estoque do que atender meninos e meninas. Sim. Porque do 0 aos 16 era bem menor se fosse, por exemplo, do 0 aos 8, 10, 12, não sei, entende? Quanto mais eu segmento, mais eu consigo pegar aquele meu recurso e falar, não, beleza, eu vou colocar nisso aqui. E quem tá nessa fase aqui vai vir e vai comprar da gente, porque a gente tem tudo para eles. Qual que é a questão? Impacta no valor. Impacta no valor. Por exemplo, eu queria muito vender lingerie uma época, mas eu pensava assim, gente, aí eu tenho que ter o branco, PMGGG, aí eu tenho que ter Costa Nadadora, eu falava, gente, mas vai ter que ter muito estoque para as pessoas comprarem de mim. Porque eu vou ter que ter muitas coisas. Naquela época, isso deve ter uns 10 anos, eu não tinha essa noção que nem se falava ainda da minha... Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de nicho, que eu podia nichar. Porque ainda tinha aquelas coisas do cara que abriu o supermercado e vendia de tudo. Sabe? Você entrava lá na mercearia, tinha vela, tinha pilha, tinha roupa de criança, tinha tudo. Né? Meu pai chama até hoje de armazém. Vai lá no armazém e compra não sei o quê. Meu pai fala até hoje assim. Agora é complicado, assim, em cidade pequena é complicado você subnichar muito, sabe? Mas eu penso que é o caminho mesmo, que é necessário para espaço físico, né? Para espaço, para uma loja virtual, por exemplo, você não precisa subnichar tanto. Ou você não precisa se preocupar tanto, porque dá para você subnichar, porque o público é maior, o alcance é maior. Uhum. Sempre vai ser assim, ó, dinheiro. Gente, por exemplo, olha a Amazon.
Mas olha quanto dinheiro o Jeff Bezos tem para poder manter aquele estoque. Olha o tanto de parceiros que ele tem que vendem na Amazon. Tudo que aquilo que ele tem lá de estoque não foi todo o dinheiro dele investido. Ele tem parceiros que colocam lá na plataforma para revender. Sim. Entende? Então, assim, a gente realmente precisa entender, cara, quanto eu tenho de dinheiro, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas e não tem dinheiro para aquilo. Exatamente. Eu vejo muito cliente falando assim, não, eu quero aumentar meu faturamento. Mas ele já não está conseguindo atender bem os clientes agora. Aí ele quer aumentar, mas ele vende tudo parcelado, daí ele não tem dinheiro, ele não tem capital de giro. E assim, é uma loucura, não dá. É igual falar assim, não, eu vou vender 3.000 marmitas por dia. Num fogão de 4 bocas, só você? Sabe assim, às vezes tem que fazer a conta que, cara, eu não dou conta com o recurso que eu tenho e com o tempo que eu tenho. Eu tenho que fazer o negócio dentro da estrutura que eu dou conta. Que é o que faz sentido para mim aqui, não é nem de emocional, não, é assim, eu não tenho estrutura física para isso. Né? E quando a gente não para pensar assim, fala, meu Deus do céu, eu não dou conta disso aqui. Eu mesma achava que eu ia trabalhar de casa e que eu ia trabalhar maravilhosamente bem de 12 a 14 horas por dia, mas não dá, tem hora que a cabeça para e fala, meu Deus do céu, onde eu tô, quem eu sou. E eu tenho que parar tudo, ir lá e meditar um pouco, porque não dá, porque dá pau na cabeça. Aí eu falava, ah, não, mas quando eu dava aula 3 períodos, mas é diferente, gente. A dinâmica é outra, né? É outro ambiente. E eu ficava muito brava comigo no começo. Eu falava, gente, mas como é que eu fazia muito mais antes do que hoje que eu trabalho aqui de casa? E quando eu vou olhar, é diferente o modelo. Antes eu chegava lá, pegava uma ementa e seguia. Ah, não, agora eu tenho que, Tati, definir, eu tenho que conversar com as pessoas para saber o que elas querem, para daí eu estudar, para daí eu falar daquele formato. Quer dizer, eu fico o tempo todo entre inovação e buscando coisa nova, administrando, e gente, é loucura. Por isso que a gente realmente precisa ter a noção do todo do nosso negócio, senão a gente pira e acha que não está fazendo nada. E está fazendo sim, só que precisa entender o que é o mais importante naquele momento, tá? Então, dentro da oferta de valor... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vai estar faltando 1 minuto para encerrar essa chamada, porque a gente está pelo Zoom, né? E aí ele vai 40 minutos. Aí eu vou fechar essa e iniciar outra, tá bom? Pode ser? Tá. Aí eu consigo salvar, tá? Beleza. Tá. Às vezes eles iludem a gente, porque eles colocam o valor, ai, meu produto custa tanto para aplicação. Mas eles não ensinam você que você tem um custo fixo, que você tem um investimento, que a tua cadeira é mais cara que a do concorrente. Exatamente, o aluguel, se tem ar-condicionado ou não, o valor do colaborador, o valor da internet. Não, gente, é absurdo. Não dá para ninguém colocar preço no serviço do outro. Não, realmente não dá. Porque, ó, pensa bem. Quando eu tive o meu primeiro casamento, a minha ex-sogra, então, era cabeleireira, sabe? E eu lembro, assim, dela vir com bastante dinheiro, assim, pra casa, mas até hoje ela não tinha uma casa. Ela morava de aluguel e, assim, passava apertado. Eu falava, gente, mas não pode, tá errado. E, assim, ó, o serviço é o que dá mais dinheiro. É óbvio que ser prestador de serviço dá muito mais dinheiro do que vender produto. É tanto que o próprio governo tributa 4 vezes mais a prestação de serviço do que o produto. Entende? Enquanto o prestador de serviço paga 32% sobre o faturamento, tem uma base de cálculo para pagar imposto 32% sobre o faturamento, quem tem uma empresa comercial 8% é a base para poder então pagar o imposto. Porque o governo sabe que o prestador de serviço dá muito mais. Entende? Porque o custo dele é baixo. Mas vocês não estão vendo o meu Excel, né? Peraí. Eu troco a tela aqui. Agora, vocês me falam se vocês estão vendo o Excel. Sim. Tá. Então, pensa o seguinte. Eu vou fazer uma conta aqui bem feia, assim, tá? Mas simplesona para vocês conseguirem entender. Então, vamos pensar o seguinte. Vou usar o exemplo aqui da Estela, que é prestadora de serviço, aí depois eu faço o da Dai, que é empresa comercial, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vou colocar aqui da minha cabeça para ir mais rápido, tá? Vamos pensar, por exemplo, a Estela quem gasta R$500 de energia, sei lá, 800 de aluguel, um exemplo, tá? 120 de internet, sei lá, 2.000 com os encargos e tudo, e férias e tudo, uma colaboradora, com FGTS tudo, colaborador.
eu abrir aqui. Sei lá, mais uns R$300 de material de uso e consumo, copo, produto de limpeza, mesmo monte de coisa. Tudo isso aqui é um exemplo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui em moeda. E, sei lá, mas o que? Sei lá. Enfim, que seja isso aqui, só pra gente fazer uma conta meio feia. Isso que eu nem tô colocando o salário dela aqui ainda, tá? Vamos supor que ela quer... Porque como ela é prestadora, vamos colocar assim por enquanto. Porque não existe fórmula. Existe bater e sobrar dinheiro no final do mês. Tá sobrando? Tá perfeito. Pode colocar em Prolabore, pode colocar em o teu lucro, beleza. Agora pensa o seguinte. Vamos supor que a Estela só corta cabelo. Ela só corta. Tá? E aí, ela cobra R$80 o corte de cabelo. R$80 o corte. Já aqui, deixa eu ver o cabelo dela. Daí você tá ouvindo aqui. Olha só. Eu tô fazendo uma conta bem feia aqui, tá? Bem feia mesmo. Olha só. Quantos cortes de cabelo, se eu dividir um pelo outro, quantos cortes de cabelo ela vai ter que ter para pagar? 46 cortes de cabelo. Só que assim, não vai ter... Por mês. Só que assim, não vai ter uma fila de 46 pessoas lá. Ela precisa falar com essas pessoas, ela precisa ter tempo para atender essas pessoas, ela tem que ter a cadeira disponível. Vocês têm noção que um negócio é uma amarração tremenda de vários elementos? Quantos clientes eu tenho? Essas pessoas não vão cortar todos os meses, então eu não posso ter só 46 clientes. Eu mesmo, Tati, eu não dou lucro para salão nenhum, que eu quase nunca corto meu cabelo, eu faço tudo em casa. Praticamente, eu fico um tempão sem cortar, eu escovo em casa, eu faço chapinha em casa, então assim, isso aqui, ó, eu preciso ter clareza de quantas horas eu preciso trabalhar. Nesse caso aqui também, poderia ser, por exemplo, uma terapeuta. Vamos pensar aqui, uma terapeuta que atende... Fábio, você consegue mutar a Estela? Já mutei. Aí, Obrigada, Flor. Aí, por exemplo, ó, uma terapeuta que ela cobra R$150 a sessão. Pensa, gente, ó, quantas sessões ela vai ter que fazer, hein? 25. Ela vai ter que atender 25 horas. Só para pagar os custos fixos. Só para pagar os custos fixos. Ela vai atender 5 horas, só que assim, 25. Só que assim, ó, tem os 15 minutos que o cliente atrasa, tem os 15 minutos que ele fica lá fora, tem o outro que chegou atrasado. Gente, vai colocando isso na ponta do lápis. Pensa assim, ó. Todos os clientes atrasam 15 minutos. Um para entrar, um para sair. Meia hora. Meu Deus do céu, a cada 2 clientes foi 50% da hora que eu tinha que estar trabalhando. E eu tô esperando um ou outro. É loucura. Isso eu vejo de médico. Gente, é um absurdo que o povo faz. Se eu fosse médica, o povo ia ter que pagar antes. E se chegasse atrasado, não ia atender e ia remarcar para outro dia, mesmo tendo pago. Só que o povo parece que não gosta de dinheiro. Essa aqui, você não gosta de dinheiro? Tati, você falou de médico. Os médicos aqui são assim, desse jeitinho. Você chegou, se não chegar no horário, não atende, perde o horário e você paga a consulta. Você sabia que eu já perdi cliente por causa disso? Uma menina, eu mandei mensagem para ela, eu falei, ó, falta 15 minutos para nossa reunião. Aí quando foi 15 minutos depois, ela falou, é que eu não vi agora que tá. Eu falei, então agora você vai ter que desmarcar. E ela não voltou mais para ser atendida. E eu, ó... Faz sentido, gente. Não faz sentido, entende? Porque, por exemplo, não tem problema. Atrasou, vamos marcar outro dia, porque o respeito é mútuo. Eu chego antes, você também tem que chegar antes. E se eu não posso atender depois, você também tem que entender que você também não cumpriu com as coisas do contrato, sabe? E assim, gente, eu vou falar de Brasil. O brasileiro é muito imaturo com essas coisas. É extremamente imaturo. Não entende, gente, que são negócios. É o dinheiro do outro. É o dinheiro e o tempo do outro. Eu acho que é até mais do que o dinheiro é o tempo, né? As pessoas não respeitam. Sim. Cara, é o dinheiro do outro, é o tempo. Nossa, quantas vezes eu ligava ao meu dentista e falava, escuta aqui, não vou me liberar aqui no escritório, eu já tô avisando antes para vocês poderem adiantar alguém. Aí ele falava assim, não, Tati, mas pode vir. Não, Tati, então você vem amanhã. Eu sempre aviso, sabe? Eu sempre tento avisar. Às vezes, gente, pode acontecer uma coisa ou outra, só que é costume aqui no Brasil fazer desse jeito. E por que eu tô falando isso para vocês? Por quê? Porque todas nós vendemos a nossa hora, querendo ou não.
Então, por exemplo, mesmo que seja lá na loja da Dai, deu hora de fechar, tem que fechar. Senão você vai ficar refém das pessoas. Não tem condições. Hora de abrir, hora de abrir. Só que também é o seguinte, se a loja abre às 8, você tem que estar lá 1 hora antes para limpar, para abrir, porque quando for 8 horas da manhã tem que estar pronto, assim. Não pode o cliente chegar lá e aí, ai, tô dormindo, entende? Porque isso acontece também. Entendeu? Mas na hora de abrir, porque as pessoas percebem o nosso comprometimento. E isso faz com que a gente consiga cobrar mais. O comprometimento vale muito, sabe? As pessoas... Até esses dias eu estava conversando com a Fábio. Daí eu falei, nossa, como que as pessoas percebem quando o fulano sabe e quando o fulano não sabe, né? Eu, numa conversa de 1 minuto com a pessoa, eu já leio ela. Eu falo, nossa, mas você não tá sabendo o que tá falando, é fora do ar. E às vezes a gente entra numa batalha para perder, sabe? Não, eu quero fazer esse negócio e aí eu digo que eu vou fazer. Gente, faz só o básico, então. Se você não consegue gerar uma oferta de valor muito legal agora, faz o mínimo. Um atendimento legal, sabe? Com um horário certinho, num preço justo, aos poucos você vai subindo. É melhor você começar fazendo o mínimo do que você já querer abafando, ser tchauqueiro e do nada você despenca tudo. Não vale a pena. Sabe o que eu tenho visto, Tati? Que eu estava até observando, lendo algumas matérias ontem. E assim, as pessoas, os microempreendedores, eles estão habituados a brigarem por preço. Você não está vendo ninguém tentando fazer o diferencial. E aí, por que depois não dá certo e fecha? E quando a briga é por preço, ela é desumana, ela é desleal e você só perde. Os dois perdem, né? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Uhum. O cliente perde em qualidade, você perde em faturamento e lucro, a empresa perde em capital de giro, porque brigar por preço é você querer vender em larga escala um material que custa pouco, mas que para suprir aquela demanda você vai ter que ter muito material. Então, assim, é complicado. É bem isso. É bem isso mesmo. Ontem, esse meu cunhado, que é o da casa do iPhone lá que eu te falei, né? Ele tava comentando que teve um restaurante que abriu aqui em Sinop e durou 3 meses. Porque era assim, o ceviche era dentro de um coco. Aí eles começaram a pensar, uai, mas será que eles têm tanto coco assim? Será que todo mundo come dentro desse coco e eles usam o mesmo coco para todo mundo? Aí era um negócio que saia fumaça, fogo. Não funciona, gente. Precisa ver para que ambiente. É óbvio que uma loja de criança que atende no interior da Bahia é diferente de uma loja que está lá em São Paulo. Precisa entender. Então, às vezes, não precisa ter, ai, meu Deus do céu, fazer happy hour, chamar todo mundo aqui, servir Budweiser pra galera. Não. Tem que fazer o que dá certo aí. E fazer o melhor atendimento aí, com o melhor preço e tudo mais. Porque às vezes a gente quer criar também um negócio muito nada a ver e não é assim. Porque as pessoas vão, as pessoas, por exemplo, compra um... Vou até falar de cabelo. Teve uma vez que eu fui e aí eu queria arrumar meu cabelo e fui numa mulher. Gente, ela fez pior do que eu tinha feito em casa sozinha. Então, aí qual que é a questão? Eu fui contar para algumas pessoas e as pessoas falaram assim, nossa, Tati, mas você é muito exigente. Mas não é, gente, é porque eu sou a pessoa que cuida do próprio cabelo. Então, assim, se for para eu pagar para alguém, ela tem que fazer melhor do que eu. Sim. E é igual, por exemplo, o restaurante. Não, mas a minha comida é boa e não sei o que. Gente, mas tem gente que cozinha muito bem. Então, você tem que fazer, mas fazer muito bem feito, porque é o seu produto principal. O seu produto tem que ser muito bom. Porque senão a pessoa vai preferir fazer sozinha. Porque no fim das contas, vamos até pensar o seguinte, gente, ó. Gente que compra a mentoria, que nem vocês compraram a consultoria da FAB. Quer dizer, no fundo, a FAB não trazendo nada de novo, mas ela tá organizando, ela tá acompanhando, ela tá junto com vocês. Não é que ela... O que acontece? É alguém que tá perto, porque no fundo o empreendedor é solitário, ele quer alguém que tá junto. No fundo, a primeira vez que vocês compraram foi a FAB. O comprometimento dela, o jeito como ela trata vocês. Porque tem um monte de outras pessoas, mas é alguma coisa que vocês viram na FAB, vocês escolheram a FAB. Entende? Então, assim, se a FAB não atende a expectativa, você fala, nossa, melhor eu ter feito sozinha. O mesmo jeito que vocês pensam, o cliente de vocês também tá pensando. A mesma coisa. Ó, por que eu aprendi a fazer unha? Porque a menina também fazia igual o fiofó dela. Eu falei, mas a menina faz pior que eu. Então, eu sou uma cliente exigente. Eu sei que eu sou o tipo de cliente que acho que as pessoas não gostam de atender. Porque tudo que eu faço com excelência. Limpar minha casa, fazer minha comida, tudo. Eu sou chata pra caramba. E a gente precisa saber que tem esse cliente que é igual, é super exigente, tá?
Cadê? Deixa eu abrir de novo aqui. Então, peraí que o meu mouse não tá funcionando. Então, nesse caso, por exemplo, dessa pessoa que é terapeuta e ela cobra R$150 a hora, ela precisa atender 25 pessoas. 25 pessoas para conseguir pagar tudo isso aqui. Então, por que fazer a gestão do seu negócio não tem fórmula? Porque em algum momento você pode não ter colaborador. Você fala, não, só trabalho eu. Daí você só precisa ter 12. Só precisa atender 12 pessoas. Você saiu de 24 para 12, caiu pela metade. Mas assim, você dá conta de fazer tudo isso sozinha? Então, gente, ser gestor do negócio, sabe o que é? É assim, eu entendo tanto disso aqui que eu mexo para lá e para cá o número do meu negócio e eu sei tudo. Uma empresa que precisa de consultoria sempre, ela não é uma empresa saudável. O dono, ele tem que ser o cara, ele tem que ser a pessoa que entende tudo do negócio. Ele tem que saber que se hoje ele não trabalhar por 1 hora, qual é o impacto que vai ter no final do mês. Ele tem que saber se ele deixar o ar-condicionado ligado 1 hora a mais porque ele decidiu, porque é final de ano, vale a pena? Ele realmente precisa entender tudo do negócio, todos os números, porque tudo que ele fizer vai ter um impacto. Se ele escolhe trabalhar mais ou se ele escolhe trabalhar menos, tem impacto. Se ele escolhe atender uma pessoa, ele escolhe não atender aquela pessoa, tem um impacto. Mas a gente não sabe. Às vezes não atender dá mais dinheiro do que atender. Eu tenho uma mentorada que ela faz uns artesanatos. E ela queria fazer uns livros. E esse livro demora 16 horas para fazer. Ela disse que fica 2 dias fazendo. Eu falei, beleza. Por quanto você vende? Ela falou R$80. Eu falei, não. Eu falei, não, se você falar para mim que é o sonho da tua vida fazer esses livros, aí nós vamos arrumar um jeito de nós não terceirizar. Mas você mesmo fazer, não, porque não faz sentido você ficar trabalhando 2 dias para vender uma coisa por R$80. Entendeu? Daí eu falei, mas é o sonho da sua vida? Porque se for o sonho da sua vida, eu, enquanto sua mentora, eu tenho que deixar você ser feliz fazendo aquilo que você ama. Daí ela falou, não, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, então, não é isso aí que você tem que fazer. Vou ter que escolher outro produto. Vou contar a história da Estela que eu acompanhei nos stories dela. Eu acompanhei o processo do início, eu nem comentei isso com ela. Do início até o final do cabelo pronto. 5 horas para fazer uma mecha no cabelo. 5 horas. Eu sei que demora porque eu já fiz mechas, né? E aí ela mostrou, ela começou acho que 7 e pouco da manhã, preparando o material, preparando o cabelo, fazendo a mecha, olhando o tom, passando novamente. 5 horas para o cabelo ficar perfeito. Aí se você não coloca tudo isso, claro que entre um cabelo e outro, se fossem dias normais, enquanto está lá o produto aguardando, ela poderia fazer uma outra pessoa, iniciar e tal. Mas no máximo 1, 2. No máximo 1, 2, exatamente. Porque não pode deixar de cuidar, né? E pode perder o ponto do cabelo, é muito complicado, né? Se perder o ponto, nossa, é muito sério. Aí eu fico pensando assim, eu falei, gente, como é que você não agrega valor a um trabalho desse? São 5 Aí você viu que eu falei no final? Que é um trabalho que às vezes... Aí eu fiz um áudiozinho falando que as pessoas às vezes acham caro. Mas, gente, um trabalho... 5 horas é o mínimo. Vai até 6, 7 horas. E eu fiz o cálculo da minha hora. Porque antes eu também, Tati, eu fazia só o custo do produto. Porque a empresa me passava, não, uma mecha custa tanto. Só que aí eu começava às 6 horas da tarde e terminava às 6 horas da noite. Mas eu quero ter vida. Eu não quero ser escrava. Mas eu fiz selagem no meu cabelo e a mãe da minha amiga cobrou R$200. E eu falei, tia, tá errado. Eu falei, quanto tempo vai durar isso aqui no meu cabelo? Ela falou, 5 meses. Eu falei, você tá vendo? Eu venho aqui, você fica uma manhã inteira. Hã? Divide isso por 5 meses, quanto ela vai receber? Nada. Então, eu não vou voltar aqui tão cedo. Nada. Imagina, ela trabalhou 4 horas. Então, pega... Não, eu falei, tá errado. Tá errado isso aqui. Tá completamente errado. Mas, gente, é por isso que os americanos ganham dinheiro. Vai fazer uma unha lá nos Estados Unidos pra você ver se não larga o rim lá no salão de beleza. Vai fazer uma unha lá. Sim. É caríssimo, porque lá eles entendem o valor de serviço. Inclusive, lá eles trabalham por hora. Então, assim, é pensado por hora. É por hora. É por hora. Tá? Então, a gente realmente precisa pensar sobre isso. Porque, assim, embora com o cabelo esvoaçante, né? Assim, atriz de cinema, e aí a coitada da cabeleireira, porque não é só isso. É o cuidado. Gente, pelo amor de Deus, é o tamanho do conhecimento. É igual uma vez eu fui fotografar um casamento e o menino falou assim, não, você cobra por hora. Eu falei, não, casamento é diferente. Olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho para fotografar o seu casamento. Não é por hora.
Só que assim, ó, o que a gente tem que pensar? Que a gente precisa ter muito claro o que faz, quanto custa a nossa hora, para ter na ponta da língua uma resposta para essa pessoa, mas uma resposta profissional. Sabe por quê? Porque pode acontecer duas coisas. Ou essa pessoa entender que, cara, eu tenho que fazer com essa mulher, não importa o quanto ela vai cobrar nesse produto, nessa mentoria, nessa consultoria, nessa roupa, porque ela é diferenciada e o que ela faz é diferenciado. Ou ele vai ficar com raiva. Ele não vai entender e vai embora. Mas aí o problema não é dele, né? Não é sobre você, é sobre ele que não entende. E essa pessoa, muito provavelmente, como a gente faz uma coisa, faz todas as outras, ela também não vai conseguir ter dinheiro para depois comprar de você, porque a mentalidade de pobreza, quando a gente tem que, assim, que desvalorizar o trabalho do outro, a gente também desvaloriza o nosso. Porque eu fiz isso. Quando eu falava assim, não, mas não pode o fulano cobrar isso. Gente, é porque eu não tinha noção nenhuma de quanto vale a hora de alguém. Logo, eu também não sabia quanto valia a minha e eu vendia muito barato. E ainda hoje eu vendo barato. Eu deveria vender mais caro até hoje. Entendeu? Mas a gente vai aprendendo isso. A gente vai aprendendo. É uma construção. É muito mais autoconhecimento do que saber números. Entendeu? É muito mais autoconhecimento do que saber números. Porque a primeira pessoa a nos valorizar tem que ser a gente mesmo. Entendeu? A gente tem que saber quanto custa. Quantas horas de curso, quantas horas eu gastei fazendo compra, escolhendo estoque, olhando coleção, entende? Porque a gente faz isso pelo nosso cliente, é um trabalho de curadoria. Né? Trazer essa comodidade para a pessoa comprar lá na cidade dela e ainda parcelado, entende? Que eu lembro que quando eu era vendedora em loja agropecuária, eles falavam assim, mas aí muita gente lá do Pará, né, vinha aqui para Sinop e falava, mas o rolo de arame é X lá em Sinop. Eu falei, mas o senhor tem que ver que é outro estado, tem imposto, tem frete. Então, realmente tem um diferencial para a gente conseguir trazer para cá. Não tem como a gente praticar o mesmo preço que tem lá. O senhor consegue entender que tem todo um custo e tal. Aí você vai conversando com a pessoa. Às vezes a gente tem que dar uma gastada no latim. Às vezes a gente tem que sair pela tangente. Qual que é o certo? Não sei, depende do dia, como é que você tá. Porque às vezes não compensa a gente falar, às vezes compensa sair. Vê que não tem muito que fórmula? Ver como que mexe com a gente, né? O tal do colocar preço, né? É por isso que muita gente não dá certo no empreendedorismo. Viu, rainha? Então, eu já olhei aqui, só falta mais uma coisa. Já olhou? Então, vocês precisam cuidar, então, isso aqui, quanto você tem que investir por mês na sua empresa para ela continuar aberta e rodando. E para ela funcionar desse jeito que eu quero, com essa oferta de valor, com esses mimos, tudo vai entrar aqui. Porque não importa, se eu cortar um cabelo ou 1.000, eu vou ter R$500 de energia. Não, mas tá. Vamos supor que a energia mudasse, porque vai mudar sim. Tá? Mas vamos supor o aluguel. O aluguel não muda. Eu posso faturar 1 milhão e faturar 0. Eu tenho que pagar o aluguel. Aí o certo, gente, das empresas, vamos supor o seguinte, ó, esse valor aqui é 3.720, que é independente se você faturar ou não faturar, você vai gastar por mês, tá? O certo é você ter 6 meses. Então, assim, por exemplo, nessa situação que nós estamos passando aí agora, as empresas tinham que ter 6 meses do custo fixo, porque não importa o que acontecesse, ela ia ter dinheiro para pagar o colaborador, o aluguel e tudo mais, entendeu? Imposto não, porque se ela não ia vender, não ia ter imposto. Ela só tem imposto quando ela vende. Então, se não ia faturar, ela ia ter o dinheiro para pagar o custo fixo. E aí, muita gente não ia passar desesperada agora, porque, mas é um dinheiro que eu tenho... Pergunta, Tati. Como é que eu sei que o negócio é rentável, mesmo sabendo precificar? Como é que eu sei que ele é rentável? Vamos supor aqui, Fábio, ó, dentro da empresa, ele tem que dar lucro, né? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Essa empresa, vamos pensar que essa terapeuta, tá? Só para ficar mais fácil aqui. Então, tem os meus custos fixos e eu posso escolher aqui e falar assim, ó, eu quero que a minha empresa ela sobre R$10.000 por mês. Entendeu? Então, assim, o total tem que ser 13.720. Tá? Só que vamos pensar o seguinte aqui, desses 10.000, se eu for pagar, por exemplo, o Simples Nacional, vai dar mais ou menos 0,5%. Vai dar uns R$600 aqui, mais ou menos, de imposto. Se for 10.000 todo mês. Então, ela vai sobrar... Aqui é menos, no caso, né? Menos 600. Então, vai dar 13.120. Para ela sobrar 13.120,
por mês, eu tenho que fazer 87 sessões de terapia, entendeu? Se eu for terapeuta, eu tenho que atender 87 horas, 88. Então, assim, uma empresa pode ser rentável, tem empresas que o lucro dela é 2% ao mês, 3%. As grandes empresas dão isso. O supermercado não coloca 100%, gente. Eles não multiplicam por 2, não. O supermercado, às vezes, ele coloca 0,30 e pouco. É, assim, 10% de margem. Tá? Mas eles vendem em volume. Por exemplo, aqui na minha cidade, tem supermercado que um dos caixas, eles têm 7 supermercados. Um caixa só passa 200 mil por dia. Um caixa. Nesse, acho que ele tem 32. Em um, tem 32 caixas. E um caixa passa 200 mil por dia de faturamento. Então, o cara passa muito dinheiro ali. Então, beleza. Então, um caixa, que se ele tiver ali 2% de lucro, quanto dá cada caixa por dia? Então, às vezes, num dia, ele paga o salário daquela menina que trabalha ali e ganha R$1.500. Entendeu? Em um dia trabalhado, ele já paga ela. Ah, beleza, mas aí tem energia, tem tudo mais. Então, não tem uma conta certa. Entendeu? Por exemplo, empresas que são comerciais, por exemplo, varejo, loja de roupa, ele tem que colocar 2,5. Então, se eu compro por 10, eu tenho que vender por 25. O markup dela não pode ser menos de 2,5, porque senão não se sustenta. Entendeu? Então, varia muito. Por exemplo, no caso do serviço que a Estela faz, já não dá pra gente saber, porque ó, tá vendo dela, ela gasta 5 horas em uma coisa. Então, tem que fazer uma amarração. É, aí tu tem que saber quanto quer ter por hora. Variável. Uhum. E geralmente quando é assim... Também. Aí vai entrar a questão da hora, vai entrar a questão do material de consumo, vai entrar tudo, né? É o caso da menina lá que é artesã. A gente definiu um valor de hora para ela. Então, o que acontece? Dentro daquela hora, ela tem que fazer, dentro de uma hora, ela tem que produzir um material, um produto, que ele tem que dar aquilo de lucro naquela hora. Então, por exemplo, eu quero ganhar R$50 a hora, mas aí eu faço, por exemplo, colocar zíper. Aí eu levo meia hora para colocar cada zíper. Daí eu cobro R$15. Eu não vou conseguir ganhar R$50 a hora. Se o meu serviço, o quanto eu cobro, entendeu? Entre o tempo de trabalho e quanto eu cobro pela... Não bate. Gente, é uma baita de uma amarração. Por isso que quem vai saber é o dono do negócio. O dono do negócio tem todos os números. Por isso que, assim, eu fico muito preocupada às vezes, porque eu falo, meu Deus do céu, eu queria poder ajudar mais. Por isso que eu falo, eu tento explicar para vocês qual é a conta que eu faço na minha cabeça, e aí para vocês fazerem nos negócios de vocês, para cada um encontrar o seu, porque não dá para... Não tem como. E essa parte de precificação, de gerência, isso é um saco. É a pior parte do negócio. A melhor parte é atender... As empresas... Mas você vê, Fábio, coloca lá no Google. Por que as empresas falham? Falta de gestão. É. O povo já chega com medo do gerenciamento. O povo já tem sabe assim, uma reserva de número, aí tem medo de colocar preço, aí tem medo de falar para os outros que não vai vender fiado. É um monte de... No fim das contas, com todo respeito, gente, mas o empresário é o único responsável por o negócio dele quebrar. Que ele vai tomando um monte de decisão errada por medo de cobrar mais, medo de levantar quanto custa. Teve até uma menina que mandou isso pra mim, ela falou assim, eu parei de vender fiado, agora eu vejo dinheiro. Sabe? Não é pra ver. Ó, a Estela fez a transição da ficha pro cartão, ela disse que foi um ano que foi xingada, que foi escarnecida, mas que ela conseguiu fazer e agora que ela vê o dinheiro. Mas é claro, gente. Coloquei, Fábio, ontem. Eu coloquei ontem lá. Quem sou eu coloquei lá. Já chorei quando perdi clientes. E eu perdi muito cliente por causa disso. Mas hoje, bom, tanto que a crise para mim vai passar assim, amena, porque eu tenho dinheiro para receber em cartão. Uhum. Mas é bem isso mesmo. Porque assim, ó, vocês acham mesmo que, por exemplo, o dono da Amazon vai chorar porque a gente não vai comprar um livro lá porque a gente não tem cartão? Ele tá ligando, nós não somos clientes dele. Se você não tem dinheiro para comprar, se você não tem dinheiro para comprar, você não é cliente de ninguém. Ninguém. Isso aí. Boa. Se você não tem um cartão de crédito, você quer comprar o quê? Me fala. Se você não tem cartão de crédito, você quer comprar o quê? Sossega o fofoca, você não tem dinheiro, quer ficar comprando coisa? Bem assim. Olha,
Nem eu quero trocar de celular hoje, procurando um celular. E falei, ai meu Deus, eu queria esse, mas não tem dinheiro. Gente, duas, ó, Fábio. olha aqui minha cadeira. A minha cadeira até hoje é a cadeira lá da cozinha. Eu falei, não vou comprar agora, porque eu tenho outras coisas para investir. A minha tá com o Não braço vou comprar agora. Agora eu fico mexendo assim, ó, porque eu também não vou comprar agora, que eu não tenho jeito para investir, mas vamos para E frente. não morre, não. Morre Eu tenho outras coisas. Claro que não. Então, assim, ó, Na verdade, se assim, a gente tem dó do nosso dinheiro, por que que a gente pega aquilo tão suave e dá na mão dos outros? A gente realmente precisa repensar sobre isso. Porque ninguém chega lá e coloca uma arma na nossa cabeça e fala assim, pelo amor de Deus, faz o meu cabelo fiado. Não, é a gente que fica... Não, gente, não pode, não. Não pode. Eu acho que é por isso que a gente estava tendo aquela conversa esses dias lá, Fábio, e eu falo que eu educo muito o pessoal que é a minha audiência. Eles sabem. Eles não ficam me pedindo mais coisinha, mandando áudio, querendo que eu faça as coisas de graça. Porque eles sabem, e volte e meia eu falo sobre isso. Gente, isso aqui é um produto assim, para você ter isso, você tem que ter aquilo. Aí você fica assim... Ai, ó, eu vou falar só isso, daí eu vou ter que encerrar também, porque eu vou atender a Rita. Mas, ó, eu tava aqui tentando passar uma música no Spotify pra eu... Aí apareceu bem assim, ó o Spotify, me lascando aqui. Calma, você só pode fazer 6 por hora. Acho que você poderia voltar a assinar o Premium. Então é assim, ó, você quer ficar pulando? Você quer ser a maravilhosa do Brasil? Então você paga a porra do Premium. Gente, é por isso que esses caras crescem. 1 minuto, viu, Mulher Maravilha? Vocês entenderam, gente? A gente tem que ter mentalidade de empresa grande. Você quer fazer o cabelo e você quer ser bacana, então você tem que ter dinheiro, amor. Você não tem dinheiro, então você fica com esses grandes seu aí. Que não é isso, sabe? No fundo, a gente tem que colocar esse sentimento. É claro, a gente não vai falar isso para as pessoas, né? Mas isso tem que ficar muito claro. Ah, você quer levar sua filha no aniversário com a roupa bonita? Então, meu amor, você tem que ter dinheiro, o cartão. Senão você não vai, você vai com essa roupa velha mesmo, ou que a prima dela mais velha deu. Tá, parece ser um pouco doloroso. Vamos aprender essa lição aí. Acho que tem 1 minutinho, a gente já vai cair, viu? Então tá, meu amor, ó. Eu quero que vocês depois reassistam essa aula. Eu vou voltar aqui e a gente vai falar de novo sobre precificação, mas eu queria só que vocês tivessem uma ideia do amplo. E qualquer dúvida que vocês tiverem,